como funciona a fiscalização da Receita Federal. Olá, meu amigo, minha amiga, empreendedor, empreendedora, como vai você? Tudo jóia? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, dá uma pausa, se inscreva para você sempre ficar por dentro dos assuntos que a gente coloca por aqui relacionados a empreendedorismo, como pagar menos impostos, fiscalização, assuntos trabalhistas, gestão financeira e diversos outros que vão te ajudar no seu dia a dia empreendedor. Hoje nós vamos falar sobre como funciona a fiscalização da Receita Federal. Anualmente, a Receita Federal publica um relatório onde ela mostra o resultado das fiscalizações feitas no ano anterior e o planejamento das fiscalizações para o ano seguinte. E eu quero te mostrar para você entender como isso funciona. Vou te mostrar aqui na tela do computador. Então, olha só. Esse aqui é o relatório anual de fiscalização da Receita Federal, tá? Esse aqui apresenta os resultados de 2022 e o planejamento para 2023. Então ele traz aqui várias informações. Esse relatório ele está disponível na internet. Se você der uma consultada aí e colocar relatório anual de fiscalização da Receita Federal, você fácil vai achar ele no site da Receita Federal, tá? E aqui ele mostra os procedimentos fiscais que foram executados, quais são os números. Eu vou pular aqui para a página 7 para já te mostrar isso aqui que eu acho que é interessante para você. Aqui tem a quantidade de fiscalizações executadas pela Receita Federal por tipo de ramo de atividade, por tipo de atividade. Então veja, em 2022, ó, foram 827 fiscalizações em empresas do tipo comércio, foram 713 procedimentos em empresas de prestação de serviço, 811 procedimentos em empresas do tipo indústria, 181 em transporte e serviços relacionados, 126 em construção civil, depois vem serviço de comunicação, energia e água, serviços financeiros, sociedades de participação e outros tipos. Você veja também que tem aqui um valor. Esse valor aqui é 25.767.373.808 reais. Esse é o valor que a Receita indica como recuperação de impostos nas fiscalizações feitas em empresas do tipo comércio. Então, você veja o seguinte, o que eu quero te mostrar com isso? Se você pegar esse número, 25 bilhões, e dividir pelo número de fiscalizações, você vai ver que dá uma média de R$ 31.157.646 reais por cada ação fiscal. Então, isso te mostra o quê? Que a Receita Federal, de fato, vai fiscalizar, e quando eu falo fiscalizar, não é que você não está imune à fiscalização, não é isso. Eu digo fiscalização, aquela fiscalização in loco, que o fiscal manda uma notificação para a empresa apresentar documentos, que a Receita Federal quer ver a contabilidade, quer ver tudo. Então, esse tipo de fiscalização é feita com empresas maiores. Você vê que uma empresa, numa ação fiscal, ficar devendo de impostos 31.157.000, isso significa que são empresas grandes, não são empresas pequenas. Micro e pequenas empresas dificilmente ficariam devendo uma quantidade dessa de impostos, certo? Então essas 827 fiscalizações foram destinadas praticamente integralmente às empresas de grande porte. Aí você me pergunta, mas e as empresas pequenas, elas não são fiscalizadas? São, mas a fiscalização delas é diferente. A Receita Federal cruza as informações através das várias fontes de dados que ela tem. Então, através das informações que o banco manda, através das informações que os cartórios mandam, e aí junta isso tudo lá, e aí ela notifica a empresa ou registra uma pendência lá no sistema e a empresa fica sem ter certidão negativa com pendência lá. Mas dificilmente você vai receber uma fiscalização mais assertiva, mais agressiva, digamos assim, da Receita Federal, porque os auditores fiscais estão mais concentrados em empresas maiores, certo? Veja que em relação à prestação de serviços, a mesma coisa, foi recuperado o valor de 16 bilhões de impostos em 713 fiscalizações, também destinadas às empresas de prestação de serviços, que são empresas maiores. Aqui na outra página, a gente tem a quantidade de fiscalização e o crédito tributário por cada empresa.
né? Olha, desculpa, por cada tipo de imposto. Então, em relação a imposto de renda pessoa jurídica, foram 972 procedimentos que recuperou 36 bilhões. Em relação à contribuição social sobre o lucro líquido, que é também imposto que incide aí sobre o lucro da empresa ou sobre o faturamento, dependendo do regime de tributação, foi 17 bilhões. Imposto de renda retido na fonte, foram 159 procedimentos de fiscalização, recuperou 7 bilhões e assim por diante. O Simples Nacional está aqui embaixo. Veja que nós tivemos 24 procedimentos de fiscalizações em relação ao Simples Nacional e que recuperou 19.188.056. Então, veja que foram 24 procedimentos de fiscalização que deu uma média aí de quase 1 milhão por cada fiscalização feita, ou seja, foi uma fiscalização em relação ao Simples Nacional, mas também aplicada a empresas que são maiores, tá? Outro assunto interessante aqui que eu tenho para te mostrar são os setores prioritários para 2023. Aqui já é na parte do planejamento e a Receita Federal planeja dar uma atenção especial às empresas desses ramos de atividades aqui, ó. Defensivos agrícolas, adubos e fertilizantes, eletroeletrônicos, empresas de plano de saúde, empresas de bens de capital, comércio e serviços, produtos químicos, fabricação de produtos químicos, cimentos, cerâmicas e revestimentos, ramo de eletricidade, automóveis, cosmético e perfumaria, produção e comércio agrícola e supermercados. Então, esses ramos terão prioridade para fiscalização no ano de 2023. Aí você fala, então eu não sou desse ramo e a Receita Federal não fiscaliza empresa pequena, eu não preciso me preocupar. Não se engane. Ela monitora tudo, ela pode criar uma notificação eletrônica, ela pode criar uma pendência cadastral para você lá na Receita e você ter que resolver. E ainda não pode se esquecer que existem as secretarias de Fazenda estaduais e municipais, que estas sim têm um acesso mais próximo e mais fácil com cada uma das empresas da sua localidade e essas se concentram nas fiscalizações para as empresas menores. Então, se uma Secretaria de Fazenda do seu estado ou a Secretaria de Fazenda do seu município te fiscaliza e detecta algo errado, você vai ter que pagar multa, você vai ter que pagar os impostos e ainda vai ter que retificar as informações também que foram enviadas para a Receita Federal, porque se você vai ter que emitir mais nota, vai ter que fazer uma correção de faturamento ou coisa do tipo, automaticamente isso vai impactar também lá em relação à Receita Federal, tá certo? Então era isso que eu tinha para te falar, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para a gente levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possível e muito obrigado por ter ficado até aqui. Um abração, até mais, tchau!